Olá pessoal, eu sou o professor Rafael. Nossa aula de hoje de matemática é uma revisão sobre fração. Pessoal, primeiramente nós vamos começar relembrando o que é uma fração. Sempre que vocês escutarem a palavra fração, tentem associar a uma parte. Por exemplo, olha esse círculo aqui, ó. Vamos analisar esse círculo. Quantas partes ele tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito partes. Se eu vier aqui, por exemplo, e pintar uma parte de verde, qual é a fração desse círculo que foi pintado? Lembra que eu falei que ele tinha oito partes? Então aqui embaixo eu coloco a quantidade total de partes. Quantas partes eu pintei? Um. Então eu pintei um oitavo desse círculo. Se eu vier e pintar, por exemplo, duas partes de azul, qual que é a fração que foi pintada? Embaixo, o total, que são oito partes. E quantas partes eu pintei? Duas. Uma, duas. Pessoal, fração é isso aí. Só que o que nós temos que saber certinho é como que monta uma fração e como que chama cada parte. A parte aqui de baixo da fração ela é chamada de denominador. E a parte de cima de numerador. A parte de cima, o numerador, é quantas partes você quer ou quantas partes você utilizou. E a parte de baixo, o denominador, é o total. É em quantas partes é dividido o total. Certo, pessoal? E outra coisa que eu queria ressaltar com vocês, que uma fração ela pode ser simplificada. Na verdade, quando você estiver resolvendo um exercício, sempre que puder, é necessário resolver uma fração de forma simplificada. Que nem aqui no caso, 2 oitavos. Eu tenho como simplificar essa fração? Eu posso dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número e encontrar uma fração equivalente? 2 é um número par, 8 também é um número par. Ambos são divisíveis por 2. Se eu dividir 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4. Eu dividi o numerador e o denominador e achei a fração 1 quarto. Então a fração 1 quarto ela é equivalente à fração 2 oitavos. Elas valem a mesma coisa, a mesma quantidade, elas são equivalentes, só que a 1 quarto é a forma simplificada de 2 oitavos. Por exemplo, imaginem se esse círculo, ao invés de ter dividido em 8 partes, tivesse dividido em 4. Fosse dividindo apenas nessas 4 partes que eu vou pintar aqui agora. Seria essa aqui é a parte 1, essa aqui é a parte 2, essa aqui é a parte 3 e essa aqui é a parte 4. Ó, pessoal, se eu pegasse uma parte em 4, vocês conseguem ver que seria a mesma área, a mesma quantidade dos 2 oitavos? Então, quando eu falo que essas duas frações são equivalentes, significa que elas valem a mesma quantidade, elas valem o mesmo tanto. E, pessoal, simplificação de fração. Por exemplo, vamos usar um outro exemplo. 12 dividido por 24. Uma fração 12 dividido por 24 avos. Eu consigo simplificar? Consigo. Vamos tentar simplificar por 2, porque as duas são pares. 12 dividido por 2, 6. 24 dividido por 2, 12. Já cheguei na forma mais resumida possível, na forma mais simplificada? Ainda não, dá para dividir de novo. Vou dividir por 2 novamente. 6 dividido por 2, 3. 12 dividido por 2 dá 6. Cheguei na forma reduzida? Não, acho que ainda dá para simplificar mais uma vez, né, pessoal? Agora, não dá para dividir 3 por 2, então eu tenho que dividir 3 por 3. 3 dividido por 3, 1.
6 dividido por 3, 2. Cheguei que a fração equivalente é 1/2. Pessoal, todas essas frações aqui que nós fomos simplificando, elas são equivalentes entre si. E a forma mais simplificada possível é essa aqui do final, que é 1 dividido por 2, ou então 1/2. Tranquilo, pessoal? Então, vamos pular para a próxima etapa, que é comparando frações. Eu peguei esse exemplozinho aqui, que tem um exemplo muito parecido com esse lá nos slides, também da teoria, que vocês podem ler para tentar tirar todas as dúvidas de vocês. Comparando frações. Exemplo: Ana e Carol saíram para comer uma pizza. A Ana, vamos anotar aqui, a Ana comeu 1/4 da pizza. E a Carol comeu 1/8 da pizza. Quem comeu mais? A Ana comeu 1/4, a Carol comeu 1/8. Como é que eu consigo comparar e saber qual das duas meninas comeram mais? Pessoal, nós só podemos comparar frações se elas estiverem o mesmo denominador. Lembra a parte aqui de baixo da fração que chama denominador? Nós só podemos compará-las se o denominador for igual. Nesse caso, que o denominador de uma é 4 e o outro é 8, nós temos que fazer o MMC e deixar as duas frações no mesmo denominador. Então vamos lá. Qual que é o MMC entre 8 e 4? Vou dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Divido por 2 novamente. 2 e 1. Divido por 2 novamente. 1 e 1 eu copio aqui embaixo. Resolvi o MMC, pessoal. Dividi 3 vezes por 2. Então agora, para a gente saber encontrar o número, o valor do MMC, vamos multiplicar esses três termos. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então nós encontramos que o MMC é 8. Vou transformar essas duas frações em frações com denominador 8. Vou começar com aqui de baixo. 8. Como é que a gente faz, pessoal? O 8 vai ser dividido pelo denominador da fração antiga e multiplicado pelo numerador. Por exemplo, 8 dividido por 8 e depois multiplicado pelo numerador. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 1, 1. Vamos fazer aqui o da Ana agora. Por 8. 8 dividido por 4 dá 2. 2 multiplicado por 1 dá 2. Agora nós encontramos, colocando as duas frações no mesmo denominador, nós encontramos que a Ana comeu 2 partes das 8 que a pizza tinha e a Carol comeu 1 parte das 8. Então quem comeu mais? A Ana comeu mais porque ela comeu 2 pedaços, enquanto a Carol comeu apenas 1. Então quem comeu mais pizza? A Ana comeu mais. Tranquilo, pessoal? Nós só podemos comparar frações se elas possuírem o mesmo denominador. As duas aqui têm o denominador 8, aí nós comparamos os numeradores. Qual numerador for maior, no caso aqui, comeu mais pizza. Tranquilo, pessoal? E por último, nós vamos relembrar como é que nós trabalhamos com adição e subtração de fração. Como é que nós fazemos a operação de mais e de menos com fração. Nós temos que nos atentar em duas situações. A primeira é se as frações têm os denominadores, a parte de baixo, igual ou se ela tem os denominadores diferentes. Por exemplo, eu quero fazer a conta como se fosse 5 sétimos mais 3 sétimos. 5 sétimos mais 3 sétimos. Os denominadores são iguais, pessoal? São. Ó. O denominador é 7. Então, eu coloco o sinal de igual, copio uma fração grandona com o denominador 7, porque o denominador é igual. Posso juntar as duas. 5 mais 3. Quanto que é 5 mais 3?
8 sétimos. Tranquilo, pessoal? Então, se os denominadores forem iguais, é só nós juntarmos as duas e somarmos ou subtrairmos. 10 terços menos 6 terços. Os denominadores são iguais, então nós podemos juntar. 10 menos 6. 10 menos 6, 4. 4 terços. Tranquilo, pessoal? E se os denominadores forem diferentes? Se for uma conta, por exemplo, 2 sextos mais 4 oitavos. Pessoal, como é que eu consigo fazer a soma se os denominadores não são iguais? Eu tenho que fazer o MMC. Qual que eu faço o MMC de 6 e 8? Eu divido por 2, 3 e 4. Divido por 2 novamente. O 3 aqui eu copio. 2, divido por 2. Encontro 3 e 1. Agora falta só dividir por 3. 1 e 1. Encontrei 1 nos dois termos, terminei meu MMC. Agora é só nós multiplicarmos. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Ó, pessoal, achei o MMC. Então, ele vai ser meu novo denominador. 24. E como é que eu preencho aqui em cima mesmo? Eu divido o 24 pelo denominador anterior e multiplico pelo numerador de cima. Por exemplo, 24 dividido por 6. 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 2, 8. Então, pessoal, divido e depois multiplico. Copio o sinal, que nesse caso é o de mais. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 4, 12. Já conseguimos fazer as contas para equilibrar, para deixar de forma equivalente a fração com um novo denominador. Agora, eu tenho o mesmo denominador para as duas frações, é só fazer a soma. 8 mais 12, 20 dividido por 24 avos. Tranquilo, pessoal? Então, se nós tivermos denominadores iguais, só nós juntarmos as frações e somarmos os numeradores. Se tivermos denominadores diferentes, nós temos que fazer o MMC, encontrar o denominador, que é o MMC, que é o número que é em comum, mínimo múltiplo comum dos dois denominadores anteriores, fazermos a conversão, encontrar os novos numeradores e somar ou subtrair, dependendo da operação que for pedida. Tranquilo, pessoal? Espero que todo mundo tenha entendido. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Pode me mandar mensagens que eu tentarei ajudar da melhor forma possível. Além dessa videoaula, da apresentação de slide, que também está sendo enviada junto com essa videoaula, eu enviarei uma lista de exercícios que eu espero que todo mundo resolva e me mandem as fotos. Pode ser resolvida tanto no caderno ou quem tiver a possibilidade pode imprimir na folha e resolver na própria folha. Tá certo, pessoal? Obrigado pela atenção e tchau, tchau.